meia hora ou quase meia hora de silêncio no céu. Qual seria o motivo desse silêncio no céu? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje vamos ler Apocalipse capítulo 8, onde os anjos começarão a tocar as trombetas. Sejam bem-vindos, meus amados, a mais uma live. Deus abençoe a todos. Silêncio no céu. Antes de começar, devemos lembrar que até o presente momento, João, no capítulo 4, foi convidado a entrar na eternidade. Uma voz disse para ele: sobe aqui, João. E ele subiu, viu o trono de Deus, viu um livro que ninguém podia abrir, nem olhar para ele, o livro selado, Apocalipse 5. Viu a abertura dos 6 primeiros selos, até onde ele viu as almas dos que foram martirizados pelo Evangelho, né? E ficou faltando o 7º selo. Ele viu 144 mil, viu o número completo dos judeus e viu aquela grande multidão que veio da grande tribulação. Mas agora, de repente, tem culto, de repente tem os 4 animais dizendo para todos adorarem o Cordeiro, tem celebração, tem festa, tem os santos se encontrando no céu. Eu quero encontrar Paulo, João, o discípulo amado, meu xará. Eu quero encontrar meu pai, minha mãe. Eu quero abraçar. Vai ser um tempo de festa. De repente, no meio dessa comemoração, de repente, o Eterno faz um sinal do trono. Silêncio do céu. Quem é isso? Vamos descobrir já já. Vamos lá? Glória a Deus. Capítulo 8. Lembrando que nós estamos aqui desde 1º de julho de 21 e vamos terminar logo a leitura da Bíblia completa. Senhor Deus, eu quero orar pela paz de Jerusalém, quero orar por Israel, pela cidade amada, cidade que está no centro da terra, situada no meio do planeta, desenhada na palma das mãos do Eterno. Eu oro por Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Silêncio no céu, vamos ver por quê, né? Diz assim o texto: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Tudo era festa, tudo era culto, tudo era celebração e também juízo, mas tinha barulho. De repente, o Eterno manda todos fazerem silêncio. Para a música, para o coral, para tudo. Por que isso? A explicação de Arthur Blufield, aquele livro que eu tenho mostrado para vocês todos os dias, e eu concordo plenamente, é que nesse momento, eu não entendi esse texto até que eu li esse livro, nesse momento vão começar os juízos, e os juízos começam com 7 anjos tocando as 7 trombetas, derramando as 7 taças, tudo relativo ao 7, né? E nesse momento o Senhor vai começar a executar o seu juízo na terra. E por isso ele precisa tocar as trombetas. Mas Deus nunca se alegrou com a morte do ímpio. Nunca se alegrou. Por isso, ele manda decretar quase meia hora de silêncio. Como aquele minuto de silêncio que nós vemos fazer aí nos estádios de futebol. Mas é que esse silêncio é por causa do que vem agora com o toque das trombetas. Versículo 2, vamos lá? Diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Eu já falei aqui sobre o 7, né?
é um número da completude, é um número muito importante na numerologia judaica, no simbolismo, né? Porque Deus descansou no sétimo dia, porque Enoque era o sétimo depois de Adão, perdão, e foi arrebatado, e ele é um tipo da igreja. Josué deu 7 voltas na cidade de Jericó, porque Josué precisava conquistar a terra prometida. Mas entre ele, Josué, entre o povo de Israel e a terra prometida havia um obstáculo, Jericó. E para que ele conquistasse Jericó, ele teve que vencer aquela cidade que era invencível, uma muralha intransponível. Mas ele deu 7 voltas e a muralha caiu por terra. Aqui, Deus está nesse momento tomando posse da terra novamente para entregá-la ao homem, o seu proprietário original, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu a Adão. E agora, para que Deus execute essa reintegração de posse, haverá mortes, haverão tragédias. E essas trombetas são o anúncio, depois da trombeta vem a taça. O 8, capítulo 8, é maravilhoso aqui a comparação que esse livro faz. O 8 compara ao capítulo 16. Quando chegarmos lá, eu vou lembrar vocês. O primeiro anjo toca a trombeta, aí lá no 16 o primeiro anjo derrama a taça. Aqui o segundo anjo toca a trombeta, lá no 16 ele derrama a taça. Então primeiro vem as 7 trombetas, tocadas pelos 7 anjos, para a vitória das 7 igrejas, e depois vem as 7 taças, os juízos de Deus sobre a terra. É a grande tribulação. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui representa a oração de toda a igreja já arrebatada, as orações dos santos, enquanto o mundo estará em juízo, aqui embaixo. E a fumaça do incensário subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Até diante de Deus. Que maravilha. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Tá? Só uma observação, você não precisa acreditar nisso, mas o escritor Arthur Bruffield, ele disse que alguns desses anjos aqui já são santos transformados. E como João não tinha esse entendimento, ele diz anjo, né? Porque anjos são ministros de Deus. Já falei para vocês não se assustarem com essa palavra, que anjo é mensageiro de Deus. Tá? Então, o pastor da igreja é chamado de anjo, né? O profeta João Batista é chamado de anjo, né? O anjo do concerto, etc. Então, não se assuste com a palavra anjo aqui em Apocalipse, que muitas vezes um anjo pode estar se referindo já a um santo restaurado, como Paulo, como qualquer um que Deus escolha para executar já o juízo de Deus sobre a terra. A igreja estará participando disso com Cristo. Quem estará sofrendo na tribulação é Israel e não a igreja. E o anjo tomou o incensário, repetindo, e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos. Isso é um trabalho de sacerdote. E à igreja foi dado esse ministério sacerdotal de servir com Cristo, adorando ao Eterno. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Deus decretou silêncio, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus vai mostrar agora para nós o que vai acontecer no dia da vingança do Senhor. Será muito terrível. E por isso ele decretou silêncio.
Mas chega a hora, está decretado. Então ele fala para os anjos, se preparem. E agora eles vão tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Bem, vamos ver aqui na frente, no capítulo 12, que Satanás conseguiu levar a terça parte dos anjos. E o julgamento de Deus vem sobre toda a terça parte. Entendeu? Cada juízo desse aqui, uma terça parte é eliminada. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta, houve fogo misturado com sangue, meu Deus, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então caiu aqui uma coisa, como se fosse um meteoro, ardendo em fogo. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, baleias, peixes, etc. E perdeu-se a terça parte das naus, os navios, as canoas, os navegadores. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. A outra foi sobre os mares, essa aqui é sobre os rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Deus está permitindo o juízo, seja isso aqui uma estrela, um meteoro, alguma coisa, ou seja também um anjo caído, que Deus permite executar o juízo. As coisas estão acontecendo. Amanhã nós vamos ver no capítulo 9, é o capítulo talvez mais assombroso de Apocalipse, porque tem anjos presos que serão soltos para o dia e hora marcado. Tem coisas terríveis quando tocar a quinta trombeta, né? Hoje eu acho que vai até a quarta. Vamos lá. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Ficou tudo como se fosse noite, toda a luminosidade, estrelas, sol e lua, serão atingidas na sua terça parte. Lembrando que caíram a terça parte dos anjos. Caiu, né? E olha que interessante. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Vamos lá? Cada ai desse aqui é para uma das últimas trombetas. A quinta, ai. A sexta, ai. A sétima, ai. Até o ai na Bíblia tem significado. Nós vamos ver que quando tocar a quinta trombeta, alguém vai dizer assim: ai dos que habitam na terra, já é vindo um ai, mas ainda faltam 2 ais. Ai, ai, ai. A Bíblia é muito interessante. Cada um desses ai é porque essas trombetas, as 3 últimas, são as piores. Por isso, houve silêncio no céu, porque Deus, na sua santidade, no seu infinito poder, sendo um Deus amoroso, ele sentiu pena da humanidade. Mas, sendo ele Yahvé Tessitkeno, um Deus de justiça,
Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele é fogo que consome. E ele, tendo que executar o juízo, ele decretou quase meia hora de silêncio no céu. Essa é a resposta, capítulo 8. E amanhã vamos ver animais terríveis saindo de um poço do abismo. Parecem com helicópteros. A cauda deles aterroriza os homens por cerca de 5 meses. Os homens pedem a morte foge deles. É um capítulo terrível, o capítulo 9. Não perca amanhã. Obrigado, princesa Radassa. Você está conseguindo muitos inscritos para o vovô. Olha aí. Esse final de semana, hoje é quinta, né? Eu acho que até sábado, se Deus quiser. Eu acho que até antes. Só falta agora menos de 88, né? Falta para 9K. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oremos pelo Brasil. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos assistido todas as tardes. Eu oro para que, assim como o Senhor, na viração do dia, vinha encontrar-se com Adão, tomar um café com o casal no Jardim do Éden, que o Senhor também abençoe cada casa, cada família nesta tarde. E nós te pedimos em especial pela nação brasileira, nação tão rica, amiga de Israel, e que vem sofrendo, Senhor, tantas coisas. Eu entrego em tuas mãos a justiça dessa nação, os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, os governadores dos estados, os prefeitos, ó Deus, todas as autoridades constituídas. Eu oro para que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja. Julga os inimigos do Brasil e os inimigos de Israel. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. A voz está indo embora. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, lendo e explicando a Bíblia Sagrada.